Gênesis capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 27 de Gênesis capítulo 1, para nós meditarmos nessa noite algo que Deus falou no nosso coração, a importância de um pai na sua vida. A importância de um pai na sua vida. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 27, apenas, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui neste local, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ao começar por mim, quebra os nossos corações e transforma, liberta, faz a tua vontade, Pai, porque nós queremos te exaltar, te bendizer, te glorificar, porque o Senhor é santo, é poderoso, nós louvamos ao Senhor, entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Tudo é para a glória do teu nome. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nesse dia tão especial, comemorando o Dia dos Pais. E por que não falar desse amor incondicional, desse amor tão suficiente nas nossas vidas, que é o amor de Pai, o amor de Deus por nós. Cansado, minha filha? O amor de Deus é um amor que vai além de todas as barreiras, seja espiritual, emocional, seja física, seja a enfermidade, seja dos bens materiais. O amor de Deus supera todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias. A figura do Pai, a figura paternal, não só na figura de um homem que cuida, que é zeloso, que é aquele homem amoroso, que é aquele homem que dá aquilo que o filho precisa, que é aquele homem que mostra o caminho, que ensina, que instrui, que prepara a criança para que ele seja um bom homem quando aquela criança se torna um adulto. Mas o pai é aquele que deve mostrar exemplo de vida, exemplo de conduta, e mais do que isso, uma reflexão. O homem, o pai, precisa mostrar um exemplo de caráter de Deus, o Deus que habita nele, o Deus salvador, o Deus redentor, o Deus que promove, que move os nossos corações, o Deus que faz a vida. Deve estar na direção de tudo aquilo que o pai faz com seu filho. E quando Deus ele começa a escrever o livro de Gênesis, a palavra de Deus, quando começa a escrever, no primeiro versículo do capítulo 1, ele vai falar: e Deus no princípio criou os céus e a terra. Deus criou o céu e a terra. Deus foi revelando a sua criação, foi moldando, foi preparando, foi restituindo, foi estabelecendo a ordem e a vida nos céus, na terra, nos mares, nos rios, separação, criando os seres, os répteis, os animais, criando todas as coisas. Mas Deus, além de ter criado tudo isso e viu que era bom, Deus ainda teve a ideia, o sonho de realizar a criação, o plano de realizar a criação, e Deus assim criou o homem justamente à imagem e semelhança do seu Criador. Nós somos a imagem de Deus, mas a imagem de Deus aqui não é colocada simplesmente como física, não é a imagem de Deus física, só como homem com cabelos, com corpo. Não, a imagem de Deus criou por causa de sermos uma imagem à semelhança do caráter de Deus. A vontade de Deus é que o homem o amasse, o adorasse e vivesse na sua dependência por todos os séculos.
infelizmente, nem todos os homens fizeram isso. Vai passando tempos, vai passando os anos, vai passando todas as tempestades que acontecem nas nossas vidas, as tribulações, as provas, e a gente vai percebendo aqueles homens que verdadeiramente são fiéis a Deus, aqueles homens que realmente se comprazem no seu Criador, vivam na dependência do seu Criador, estão ali alicerçados na presença de Deus, nos talentos que Deus nos colocou, na bondade que Deus nos colocou, em todos os seus afazeres que Deus nos colocou, enquanto muitos outros homens estão deixando Deus de lado, deixando de agradar ao seu Criador. É bem notório nós lembrarmos que Deus criou todo homem e toda mulher à sua imagem. Deus não havia feito separação, não existia até então aqui o pecado na terra, não havia pecado no mundo. Então o homem foi criado por Deus para que o adorasse, para que fosse íntimo seu, amigo seu, companheiro seu, que andasse com Deus e experimentasse tudo aquilo que o paraíso tinha, tudo aquilo que o jardim tinha. Mas o homem, criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus, decepcionou o seu Criador, pecando contra o seu Deus, pecando contra o seu Criador. Nós que somos gerados para vivermos na dependência de Deus, para estarmos íntimos com o Senhor, vivendo justamente com o Pai, podemos experimentar essa união, esse amor, essa bênção de estar com Deus, de viver com o Senhor, mesmo aqui na terra, em meio a tudo que está acontecendo, em meio às tragédias, a tudo que está acontecendo no mundo, nós podemos viver uma vida de intimidade com Deus. Em primeiro lugar, nosso Deus, como Criador, Ele demonstrou em nós o verdadeiro amor dele, porque Ele soprou o fôlego de vida no homem, dando a oportunidade ao homem de se tornar, como filho ali, um homem que seja realmente na dependência de Deus, do seu Criador, vivendo para o seu Criador. Em segundo lugar, o Pai como provedor e sustentador. Será que Deus tem provido na sua vida? Será que Deus tem abençoado a sua vida? Você está sentindo que você está vivendo uma vida séria, uma vida abençoada, uma vida alicerçada nos ensinamentos do Senhor? Será que a sua vida tem sido uma vida que esteja na dependência de Deus, no qual você pode levantar sua mão para o céu e adorar, e glorificar e exaltar o nome do Senhor, adorando a Ele e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida? Ou será que precisamos fazer algo mais para Deus, para que possamos estar realmente vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 9 a 11, diz: qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem, dará bênçãos aos que lhe pedirem, dará vitórias, prosperidade, riqueza, saúde, bem-estar, paz, alegria. Deus pode dar isso tudo para você, a partir do momento que você segure na mão dele e ande com ele nos caminhos do Senhor. Como diz aquele velho hino, velho canto que a gente cantava: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, porque se você não viver nesta terra
e não estiver com certeza no seu coração de que você está com Deus, você está perdendo tempo da sua vida. Você está perdendo tempo. E você perdendo tempo, você vai chegar num momento da sua vida em que você vai olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, vai olhar para trás e vai perguntar: aonde estão os meus amigos? Aonde estão aqueles que eu preciso agora? Os meus entes queridos, meus familiares, aonde estão? Ninguém pode fazer nada por você, somente Deus. Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem depositado a sua confiança? Se não for Deus na nossa vida, nós não podemos nada. No Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, daqueles que o guardam, que o temem. E mesmo você sendo um pai, e eu tenho certeza que você sabe conduzir, sabe direcionar, tem feito algo bom para os seus filhos, tem mostrado a direção para os seus filhos, ensinado. Talvez você como pai tenha colocado seus filhos em lugares altos, escolas boas, comida da melhor alimentação, das melhores roupas. Talvez você tenha passeado com seu filho, você faz tudo que agrada o seu filho, mas muitas vezes falta-nos o principal, que é a presença de Deus na vida dos filhos. A presença de Deus na vida dos filhos. Seu filho está na presença de Deus? Seu filho está na presença do Senhor? Seu filho está na casa de Deus? Ele sente vontade de estar na casa de Deus? Seu filho sente vontade de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor? Porque se o seu filho não estiver com vontade de ir para a igreja, se o seu filho quando vai para a igreja está descontente, é porque falta alguma coisa em você, e você precisa mudar. O pai é o exemplo para o seu filho. O pai é o exemplo para o seu filho. O pai é o exemplo para a sua família. O pai é o exemplo para os seus vizinhos. Como os seus vizinhos têm olhado você na direção dos caminhos dos seus filhos? Deus é provedor, Deus é sustentador, e como provedor, como sustentador, nosso Pai é um exemplo para nós. Nosso Pai é um exemplo, um modelo, pela misericórdia dele, pelo amor dele pela sua vida, pelo amor dele pela vida da sua igreja, pelo amor dele pela vida das pessoas. E muitos de nós temos desagradado a Deus. Conheço pais, até pregadores, pastores, pregadores, que seus filhos estão fora da presença de Deus. Conheço pastores que vão para a igreja pregar o evangelho, mas seus filhos estão fora do alcance do Senhor, estão fora da presença de Deus. Nós precisamos estar direcionando nossa família na presença do Senhor. A nossa família deve estar na conduta, nossa família deve estar na presença, nossa família deve estar na presença do Senhor. Terceiro lugar, o pai como educador, professor e como guia. Nosso pai como educador e como guia. Aquele que mostra a direção, aquele que ensina, aquele que instrui, aquele que alcança o sucesso do seu filho, através do seu testemunho, do seu amor, do seu caráter, da sua conduta. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. O pai tem a responsabilidade de educar seus filhos no caminho do Senhor, na retidão, na presença de Deus. Levar o caminho de Deus a todos os seus filhos, mostrar a direção. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz:
E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou repetir. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, está dizendo aqui para o pai e também para a mãe. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos, ensinai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, na presença de Deus, na direção do Senhor, como deve ser toda a família que vive na presença de Deus. Toda a família que vive na presença de Deus, os pais devem estar na presença de Deus, os filhos devem estar na presença de Deus. Nós somos exemplo para nossos vizinhos, somos exemplos no nosso trabalho, somos exemplos na nossa escola. A nossa conduta, nosso testemunho mostra o que realmente somos em Deus. Se família do Senhor, se é família de Deus, ou se nós não somos da família do Senhor. Não adianta você colocar a sua melhor roupa e ir para a igreja, louvar a Deus, se seu filho está nas drogas, se seu filho está perdido, se as pessoas estão fora da presença de Deus. Não adianta. Você errou, você tem errado. É verdade, não tem como, sai fora, não tem como. Ah, meu filho caiu, meu filho foi para as drogas, ah, meu filho está desanimado, ah, meu filho está isso, ah, meu filho está aquilo, ele está trabalhando, ele está lá. Não adianta desculpa para Deus, não tem como. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos ao Senhor. A nossa vida tem que ser uma conduta para que os nossos filhos estejam também na presença do Senhor. Em quarto lugar, o pai como exemplo de amor incondicional. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20, diz a parábola do filho pródigo, no qual nós cantamos a canção de Portas Abertas. O filho pródigo. O pai, nessa parábola, é um exemplo de amor incondicional e perdão. Ele acolhe o filho arrependido com alegria e compaixão. Ou seja, mesmo que o seu filho estiver fora dos arraiais de Deus, mesmo que seu filho esteja fora da presença de Deus, se você tem orado ao Senhor, você tem orado a Deus de joelho, buscado a Deus pelo seu filho vai voltar para a presença de Deus, e você vai receber ele em sua casa, em seu lar, com perdão, porque Deus é assim com seus filhos. O pai, como criador, deve estar sempre disposto a perdoar e restaurar, seguindo os exemplos de Deus. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você que o papel do pai como criador é essencial para o desenvolvimento espiritual, emocional e moral dos seus filhos. Nós devemos seguir o exemplo de Deus. Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele nos guia. Deus, Ele nos ampara nos momentos de tristeza. Deus, Ele nos acolhe, porque Ele nos ama. E você, como pai, você deve também seguir o exemplo do Senhor. Acolher, amar, educar, guiar. Assim é a vontade de Deus para a família. Assim é a vontade de Deus para os seus. Que Deus nessa noite derrame graça sobre a sua vida e tenha misericórdia de nós. Nós vamos orar a Deus, vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, entregando este trabalho ao Senhor. Obrigado, você que esteve conosco até agora nas redes sociais, aqui na igreja. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, entregamos nossas vidas ao Senhor. Pai, te agradecemos por tudo, te louvamos. Obrigado pela minha filha, obrigado por ser pai. Eu quero, Pai, agradecer ao Senhor por esses momentos que tenho vivido aqui na terra.
Te agradeço pela minha família. Te agradeço por tudo. Eu coloco, Pai, a vida de cada pai em tuas mãos, na tua mão. Cada pai nas tuas mãos. Abençoe a vida deles, opera em nome de Jesus. Abençoe a família, restaura a família. Pai, colocamos as famílias em tuas mãos. Colocamos as famílias em tuas mãos. E pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, a tua unção, o teu amor, em nome de Jesus, Pai. Receber a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação que a presença do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.